Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso só para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a primeira semana depois da oitava da Páscoa, como a gente acompanhou até ontem, nós lemos o capítulo 3 do Evangelho de João. Significa nascer de novo. O nascimento, agora não mais da carne, mas o nascimento do Espírito, da vida nova, que para nós cristãos católicos se dá no batismo. E uma pessoa batizada não pode viver da mesma forma que um pagão. Certamente um pagão não vai sentir a necessidade da igreja, não vai sentir a necessidade de viver e conviver conscientemente na presença de Deus. Agora, todos que nascemos precisamos nos alimentar. E qual é o alimento do cristão? A partilha. E nós vamos continuar agora esta leitura do capítulo 6, belíssimo. Por favor, leiam o capítulo todo, você em casa também. E você vai ver a riqueza desse discurso que começa com a partilha do pão material e vai concluir com o pão espiritual. Mas, olhando o texto de hoje, nós vamos observar o seguinte. Primeiro, os sentimentos de Jesus. Jesus olha aquela multidão que está ali, passiva de um sentimento muito importante, a compaixão. Compaixão é paixão com. Eu não tomo partido pelo próximo se eu não sinto a realidade do próximo. Não adianta eu falar em pobre se eu não convivo com os pobres, se eu não vou até a casa do pobre, se meus pés não tocam a realidade dos pobres. E é por isso que talvez muitos políticos são insensíveis, porque eles só vão uma vez na vida de 4 em 4 anos. Mas é necessário conviver para sentir a sua realidade de dor, a sua dificuldade. E é assim que Jesus sente que de longe, ao ver aquela multidão, o sentimento de compaixão e vai testar. Será que meus discípulos também já estão sentindo o que eu sinto? E percebe que não. Filipe caiu ali e de repente Jesus toma o papel do líder. O que é o líder? O líder, primeiro, é alguém com capacidade de influência. Segunda coisa, é alguém que vai ao encontro da luz
daquilo que precisa para resolver as situações. E você não resolve as situações se você não cria uma estrutura de organização, de planejamento. Jesus manda sentar. Sentar significa um gesto de dignidade. Era o escravo que comia em pé, era o escravo que não podia sentar junto com o patrão. E naquele momento, percebe que se alguém já estava ali há tanto tempo, certamente quantas pessoas não teriam alguma coisa para comer. Mas ao mesmo tempo, se não há alguém que convoca para colocar em comum, até os que tinham comida poderiam passar fome, quanto mais aqueles que não tinham. E é ali que, organizado, todos vão tomar aquela refeição e se sentem maravilhados. E Jesus ainda vai dizer, olha, recolho para que não se estrague, para que não seja jogado fora. Sabemos que tudo aquilo que sobra em nossas mesas, de fato, tivesse um destino equitário da partilha, primeiro não sobraria e principalmente não teremos pessoas passando fome. Que Deus nos ajude a sermos pessoas da partilha, preocupados também com aquilo que o outro precisa ter para a sua felicidade e não acreditar só no projeto de venda e compra, mas no projeto da partilha, partilha do que eu tenho, partilha do que eu sou, colocar em comum para que juntos, de mãos dadas, nós tenhamos condições de resolver tantos problemas que a nossa sociedade vem sofrendo nos dias de hoje, que somente quem tem o Espírito do coração de Jesus, que ama, tem compaixão e serve, pode ser a iluminação dentro desta realidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é